Muito, mas muito bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Saudações rubro-negras. Hoje eu não poderia deixar de vir com um manto sagrado, até porque o meu Flamengo ganhou ontem pela semifinal da Libertadores. Dito isso, gente, eu recebo muito paciente no consultório, culpa da primavera. Eu respondo muitas perguntas que encaminham para minha secretária, para o meu braço direito, para a Ana, praticamente todo dia, né? Por sinal, o telefone da Ana, para caso alguém tenha dúvida, é o 999889960, tá? Marcar consulta também, claro. E esse clima, não é, seco, hoje esse clima seco e os efeitos desse clima seco, não à toa durante a primavera, nos atrapalham pra caramba. Hoje mesmo eu estava lá no SBT Notícias com o Alessandro, falando sobre os efeitos desse clima seco, né? Os efeitos deletérios para nossa saúde desse clima seco. E não tem como não usar aquele velho bordão de que nem tudo são flores na primavera, pessoal. E realmente nem tudo são flores na primavera. Seja para o meu amigo Ciro, que está aqui, que entrou aqui na live, que está no Rio de Janeiro, seja para todo mundo que está aqui de Sinop, a primavera tem seus efeitos deletérios para a nossa saúde. E em vários sistemas, por exemplo, o sistema cardiorrespiratório é um, nutrição, sem sombra de dúvidas, é outro. Efeitos deletérios psicológicos existem, e a gente vai falar um pouquinho à frente dele. Então, assim, nós temos muitas, deixa eu botar aqui porque eu tenho que dar nomes às perguntas. Nós temos muitas, ai meu Deus, nós temos muitas ações nocivas da primavera. A primavera não são só essas flores lindas, nesse caso nem tão lindo assim, porque essa é a parte que eu cuido do jardim, a parte que a esposa cuida, nota 10, joinha pra cima. É melhor do que a parte que eu cuido, pessoal. Então, gente, eu queria explicar para vocês alguns pontinhos, né? Pode falar, bebê, quer falar com o papai? Papa, quero saber uma dá tchauzinho para as coisa. pessoas. Pode falar. Papa, quero saber uma coisa. Por que você não foi junto hoje? Depois eu te falo. Pessoal, desculpa aí, voltando. Bebê, filho. Gente, olha só. Vamos lá, vamos entrar no assunto. A temperatura, ela oscila muito na primavera. A umidade relativa no ar, ela oscila muito na primavera. A estação, entre aspas, das queimadas, pessoal, é a primavera. Somado a isso, para quem tem algumas doenças respiratórias, somado a isso, para todos nós, não é? Em especial o povo de São Paulo e das grandes capitais, mas aqui também, claro, a poluição ambiental. Então, a primavera, ela consegue fazer uma junção disso tudo. Oscilação de temperatura, ajudada pelo nosso ar-condicionado. Oscilação de umidade relativa no ar, dá uma chuvinha, daqui a pouco volta-se aquele tempo seco, né? E também pelo mau uso dos umidificadores, não é? Pelo uso excessivo dos umidificadores, queimadas, não é? As criminosas e as naturais que acontecem nessa época do ano. Poluição, que eu já disse, algumas doenças por vírus ou por vetores que a gente vai poder falar mais ali à frente, tá? Vamos lá. A primeira pergunta, tá? A pergunta da Maiara falou assim, e com relação àquelas pessoas que gostam mais da primavera, que gostam mais das flores na primavera. E aí a pergunta dela foi, você falou de doença e tem gente que gosta mais da primavera. Beleza, tudo bem, tem gente que gosta muito, eu gosto bastante de plantinha, gosto bastante de flores, mas tem gente que não gosta, né? Isso é uma característica pessoal. Mas aí me lembrou, a pergunta me lembrou a falar do transtorno de humor, né? Esse transtorno de humor pelo clima. É mais comum, pessoal, no clima frio, tá? Nós produzirmos, tá? Menos serotonina, e a gente tem menos, tá? Hormônios do bom humor no clima frio. Tem gente no clima frio
que tem depressão causada por isso? Também por isso. Mas essas oscilações de humor, pessoal, elas podem ocorrer com essas oscilações de temperatura. Em geral, a primavera não é uma causadora de depressão, mas ela pode aumentar, ela pode exacerbar sim um quadro de depressão. Então, quando eu recebi a pergunta que estava falando a respeito da pessoa que gosta da primavera por conta da plantinha, eu lembrei dessa questão dos hormônios do humor e dessas oscilações de humor que a primavera pode ser a causadora, tá bom? A próxima pergunta é Simone, foi a primeira a acertar, né? Que eu falei da catapora e perguntei assim, qual que é uma outra doença, né? É muito comum nessa estação. Sim, é a dengue. Pessoal, eu tenho uma live aqui que tá no meu canal do YouTube, o PH Quintanilha, tá? No canal do YouTube, só sobre dengue. Nele a gente fala sobre como a gente contrai, quais são os sintomas, a dengue grave, não é? Quais são os sinais de alertas, o que a gente normalmente usa quando não tem alergia para tratar e o que é terminantemente proibido ser usado na dengue, tá bom? E o que a gente espera, não é? Como que a gente faz para cuidar de vocês na dengue e o que vocês devem fazer uma vez que estão com sintomas sugestivos de dengue. Então, dá uma procuradinha ali no meu canal do YouTube, o PH Quintanilha, aproveita para se inscrever no canal, tem uma live só sobre dengue. Então, vou pular essa daí, tá? Rinite. Muita gente, eu não vou falar o nome porque muita gente falou, realmente tenho rinite, fico atacado. Muita gente também falou, tenho asma, fico atacado. Eu ainda não fiz um vídeo sobre rinite, mas já fiz vídeo sobre asma. E me chamou a atenção o Diogo. O Diogo falou assim, ó, não tenho rinite, não tenho asma, mas muitas vezes na primavera fico atacado. O que é isso? É a primavera, Diogo, tá? É a primavera. Na primavera, a gente vê muito essas plantinhas bonitas aqui. Peraí, meu copo do Flamengo, tomar uma aguinha. Lembrando que eu não estarei presente, não estarei atendendo entre os dias 25 e 28 de novembro, pois estarei assistindo o Flamengo ser tricampeão da Libertadores lá no Uruguai, tá? Vamos voltar. Pessoal, a primavera, as plantinhas, não é? As flores, as folhas, tudo isso é muito bonito, mas tem um preço. Esse preço é o pólen, tá? Esse preço é o pozinho que fica e que se acumula junto desse clima seco, junto dessa poeira, junto dessa sujeira, que pode afetar pulmão, boca, nariz, olhos. Nos olhos, a conjuntivite, tá? No nariz, especialmente aqui no nariz, a rinite. A crise de uma inflamação, tá? Que pode ser daquela pessoa que tem alergia, mas pode ser só por irritação do excesso, não é? Quem nunca passou perto de uma obra e ficou espirrando e ficou com o nariz ardendo e ficou sofrendo, como a Mara tá falando ali, ó, doutora, aqui em casa estamos sofrendo muito com coceira da pele, vermelhidão. Tá difícil, eu não sei se é só o calor ou a poeira, a fumaça. Mara, é o calor, é a poeira, é a fumaça e é o pólen, tá? Tudo isso junto, tudo isso junto. Como que a gente faz? O que a gente não consegue mudar na rua, Mara, a gente não tem como mudar. Mas o que a gente consegue mudar na nossa casa, como por exemplo, deixar a casa o mais arejada possível, tá? À noite, o uso correto, e daqui a pouquinho eu vou ter um capítulo só para falar sobre umidificador e balde com água, tá bom? Pessoal, tá no SBT Sinop, eu falei hoje sobre isso com o nosso incrível Alessandro, então tá na página do SBT Sinop eu falando sobre o umidificador, o seu uso, o seu bom uso, mas prometo, Mara, que no final aqui eu vou falar sobre o umidificador. As outras medidas que você e que todo mundo pode ter, que está sofrendo com essa questão de coceira na pele, vermelhidão, com problema no nariz, com conjuntivite, as outras medidas que a gente pode tomar, pessoal, são as mais simples, mas nós adultos, tá? Que um dia fomos crianças e que se Deus quiser, vamos envelhecer com saúde e perder a sede. A nossa sede ela diminui conforme nós vamos ficando mais velhos. Isso a gente chama de senescência. Que palavrão é esse, doutor Paulo? Porra,
a senescência é um envelhecimento gostoso, é um envelhecimento natural, é um envelhecimento não doente, tá bom? Dentro das alterações que o nosso corpo tem na senescência, a gente perde a capacidade de ter tanta sede, de ter tanta fome como a gente sentia, até o gosto dos alimentos também muda, mas eu não vou entrar muito nisso aí não. Então a gente tem que beber mais água na primavera, mas nós também temos que orientar as nossas crianças e os nossos idosos, e não é uma vez assim, fulanilson, você tem que beber mais água, não, mas é constantemente, isso é um trabalho, tá, de formiguinha, orientando e dando água, e dando água, e dando água. Outra possibilidade para diminuir esses efeitos deletérios da primavera, Mara e demais, é hidratando a pele de fora para dentro. O uso de cremes hidratantes é muito bom, ajuda pra caramba. Outra coisa que a gente pode fazer, tá, é deixar a casa arejada, ou seja, manter portas e cortinas abertas, aquela limpeza que a gente vai fazer antes de dormir à noite, tá, para tirar o excesso de pó, porque infelizmente o pó também faz mal, tá? E outra coisa que é primordial quando bem usada é o que eu vou falar no final ali, que é o uso do umidificador da bacia ali com água. Deixa eu ir pro próximo aqui, tá? A Terezinha Mofradini me fez uma pergunta assim, ó: eu queria saber sobre tosse e primavera. Terezinha e demais pessoas que me perguntaram sobre tosse. Semana que vem eu vou fazer uma live só sobre tosse. Então hoje, que eu tô falando de rinite que dá tosse, tá? De dengue que dá tosse. Vou daqui a pouquinho falar uma pinceladinha sobre catapora e sarampo que também dá tosse. Falei sobre asma, que tem a live. Tudo isso aí dá tosse, tá? Tudo isso aí dá tosse. Então eu vou falar na live de semana que vem, o assunto é tosse. Por que existe tosse? Quais são as causas de tosse? Quais são os tipos de tosse? Tudo isso aí vai ser assunto da live de semana que vem. Lembrando, pessoal, que quem perdeu essa ou qualquer uma outra live pode entrar no meu canal do YouTube, tá? O PH Quintanilha, e vocês vão ter acesso a todos os vídeos. Bem, o pessoal da escola da Maple Bear perguntou por que tem tantos resfriados nessa estação. Nem tantos resfriados assim, apesar de ter muitas doenças virais nessa estação, pessoal. O que nós mais temos são sintomas respiratórios por conta desse clima seco, por conta da primavera, por conta desse excesso de pólen, tá? Tudo vitamina de abacate. Aqui, ó, as pessoas estão vendo. O que você veio oferecer pro papai? A vitamina de abacate. Delícia. Obrigado, bebê. Ué, você nem mordeu. Eu fingi que mordi. Daqui a pouco o papai vai brincar com você. Te amo. Vitamina de abacate congelada. É uma delícia. Pelo menos eu tenho que falar isso na frente dele. Vamos lá. Então, na semana que vem, vai ter a live só sobre tosse. As dúvidas relacionadas à tosse, a gente vai tirar, tá? Próxima pergunta daqui da live, pessoal. O que pode se usar no nariz nessa época de seca e pó? Não consegui entender o nome, depois você me passa o nome aqui, ó. Escreve o nome, por favor. O que pode usar no nariz nessa época de seca e pó? Pessoal, vamos lá. Esse funga-funga, não é? Nossa, gente, tá muito quente mesmo. Do nariz. Renan, tá? O que a gente pode usar no nariz, Renan? Água, hidratação, beber água, tá? Nós temos várias soluções de soro fisiológico, tá? Ou se você quiser comprar, que você pode, tá, jogar jatinho no seu nariz. Eu particularmente gosto bastante do Maresis, tá? O Maresis Jato Forte é muito bom para a gente poder fazer essa hidratação, especialmente para quem, como eu, tem rinite, né? E nessa época do pó, nessa época da seca, nessa época do pólen, nesse conjunto da obra aí, acaba atacando, tá? É bem ruim. Então, o que a gente pode fazer? Se hidratar, tá? Se você tem rinite, por favor, não deixe de fazer a sua avaliação com o seu alergologista, tá? E pode se hidratar
tanto de dentro para fora, bebendo água, quanto localmente passando água, ou seja, passando soro, colocando o medicamento. Eu nem deveria falar o nome comercial, peço desculpas a quem está assistindo aqui por ter falado o nome comercial de um medicamento, mas para mim é só soro fisiológico, né? A Marielle falou aqui: alérgico e quem tem rinite pode usar aspirador de pó? Pessoal, vou entrar nesse assunto. Essa resposta é bem legal, é bem gostosa, e eu falo muito disso para os meus pacientes que têm asma, né? Todo mundo sabe que a nossa região é uma região que tem centenas e centenas e centenas de serrarias, né? Os mais antigos aqui da cidade, né, lembram de um passado não muito distante, onde tinha aquela nuvem de fumaça, né, por conta das serrarias. E o asmático quando tem contato, né, direto, o ideal, primeiro, todo asmático, especialmente nessa época do ano, tem que estar, não é, com a sua medicação em dia, com a sua consulta com o seu pneumologista em dia. Já estou fazendo meu jabá, não é, beleza? Para poder, não é, nessas oscilações de temperatura, conseguir suportar sem crises. Mas vamos falar do alérgico, vamos falar de quem tem rinite. Então, essa pessoa é diagnosticada como um atópico, tá? Essa pessoa tem rinite, não que seja o caso da Marielle, e quer usar o aspirador de pó. Vou falar então no meu caso. Eu uso o que eu oriento. Deixa eu mudar. Eu uso o que é orientado do Oiapoque ao Chuí, de São Paulo a Londres. Proteção. A pessoa que tem alergia na pele, tá? A pessoa que tem alergia na pele e não pode lavar a louça, e não consegue lavar a louça porque tem alergia ao detergente. O que faz quando precisa lavar a louça? Vai pagar uma diarista para isso? Não, vai usar uma luva. O alérgico com rinite, que tem que usar o aspirador de pó, vai usar a máscara. A pandemia serviu para eu falar para muitos dos meus pacientes que não gostavam de usar máscara, fazendo certas atividades. O que? Agora você não se sente mais um alien, não é? Hoje eu postei uma foto de uma pessoa com uma plaquinha no pescoço falando assim: tenho rinite, né? Porque se a pessoa tosse, se a pessoa espirra na rua, só falta andar, né, expulsar dentro de uma loja comercial, só falta expulsar. E muitas vezes é só porque aquela pessoa tem rinite. Controlar a sua doença, beleza, ótimo. Mas quando você entra em contato com substâncias como, por exemplo, vai fazer uma limpeza. Gente, qual que é a sua porta de entrada se você é rinítico e asmático? Não é? É a via aérea, você respira pelo nariz. Então, se você colocar a máscara que filtra, é claro que você vai diminuir essa porta de entrada. Então, o uso de máscara durante esses momentos específicos, como por exemplo uma faxina, né, vai te ajudar, e vai te ajudar pra caramba. Meu paciente aliás, o paciente que tem o plano de ação, tá? O paciente que é rinítico, asmático e tem uma alergia à poeira, tá? Só um segundo que eu tô tentando pedir aqui para minha esposa um pouquinho de água. Você coloca aqui, por favor, meu amor. O paciente rinítico, alérgico, né, que vai entrar em contato, né, com esse tipo de substância. Existe o plano de ação, existe a prevenção da crise, tá? Só não existe prevenção da crise, gente, aí eu sempre peço desculpa para um paciente meu que tem esse tipo de alergia. Quando você tem alergia a camarão, posso falar um palavrão? Fudeu. Que alergia a camarão, pessoal? Não tem o que fazer, não come camarão, porque vai dar merda. Então, não come camarão. Agora, se você tem rinite, não pode entrar em contato com esse pó, porque, por exemplo, tem alergia a um ácaro. Eu vou falar um palavrão aqui que é o nome do ácaro: Dermatophagoide pteroníceos. Esse palavrão, esse nome de ácaro, tá? Se você tem alergia e você entra em contato, você vai ter uma crise. Então você tem que ter um plano de ação, ou às vezes um plano prévio, não é? Para quando você vai entrar em contato. Então, esse plano prévio vai incluir medicamentos. Medicamentos são coisas que médico tem que passar. Então, você precisa, tá? No caso,
ter acompanhamento por um pneumologista, por um otorrinolaringologista ou por um alergologista. Qualquer um desses 3 profissionais vai conseguir sim servir a sua demanda, servir a sua necessidade, no caso da rinite, no caso da asma. Tá? Vai poder te acompanhar e te acompanhar muito bem. Então esse plano de ação é muito importante. Eu não estou dizendo, pessoal, que esse plano de ação vai prevenir uma crise, porque é impossível, só quem sabe disso é o homem lá de cima. Mas com certeza isso diminui a crise, porque você está usando o medicamento para isso e você já sabe como agir no caso da crise. Então esse acompanhamento é muito importante. Gente, uma pergunta entrou na outra, então se eu não fui claro, eu peço desculpas a vocês e gostaria que vocês repetissem a pergunta ou modificassem ela para eu poder responder. Muito obrigado, Jaqueline, muito obrigado pelo elogio. Sempre que eu fico sempre atacada devido ao pólen, sei bem, é exatamente que é saudade de você. eu sei bem o que é isso. A gente tem que tratar, a gente tem que cuidar, a gente tem que ter os nossos medicamentos em dia e a gente tem que ter o nosso plano de ação para não ficar passando mal, tá? Os pacientes que eu atendo, ou que eu atendo de consultório, que eu atendo de pronto-socorro, eu falo assim, ó, o dia que você vai no pronto-socorro, porque você está atacada de alguma dor, por exemplo, aquela pessoa que tem cálculo no rim e não gosta de beber água, né? Desculpem, história de pedra nos rins e não gosta de beber água, né? Atacou a dor, aí você vai no pronto-socorro, mas é aquela dor muito forte. Ou aquela pessoa que tem alergia a alguma coisa e não faz o tratamento, e não faz o acompanhamento, né? O dia, pessoal, da crise é aquele dia que você vai no pronto-socorro. Aquele dia, sua qualidade de vida tá uma bosta. Sim, claro, você foi no pronto-socorro, né? Você tá dodói. Mas o problema não é o dia, não é aquele dia. Aquele dia você vai ser atendido ou atendida, vai ser medicado, tá? E vai melhorar, não é? E vai melhorar e nos próximos dias você vai ficar bem, se não melhorar tudo naquele dia. O grande problema é a sua qualidade de vida mais ou menos durante aquela meia crise, que nessa época, que na primavera, acaba acontecendo em boa parte dos dias. Então você tem uma qualidade de vida muito ruim, porque você fica com um pouquinho de crise, toma um remedinho aqui, outro remedinho ali, ou o vizinho falou, o papagaio falou, o cachorro falou que é para tomar alguma coisa, aí faz um chazinho disso, chazinho daquilo. Não tenho nada contra o chá, desde que não atrapalhe o tratamento, o acompanhamento. Então, beleza. Vamos lá. Falar um pouquinho, né, sobre sarampo. Sarampo, vacina, não é? O número de casos diminuiu, o número de casos no Brasil é muito pequeno com relação à população brasileira, pessoal. Nós somos 200 milhões de pessoas, tá? Nós somos 200 milhões de pessoas e até pelo menos o final de maio, desculpa, talvez tenham dados mais atualizados, eu não consegui pegar, até o final de maio no país foram menos de 500 casos confirmados, infelizmente 2 óbitos por sarampo. Então, graças a Deus, o número está bem baixo por conta da vacinação, mas é muito importante a gente entender os sintomas como febre, tosse, falta de ar, dor no corpo, dor de cabeça, tá? Então, esses sintomas são sintomas que devem levar você, ou se for pai, a procurar um pronto-socorro, tá bom? Para terminar, pessoal, a pergunta é assim, ó, por que essa estação é pior que a fumaça? Pessoal, nós tínhamos a fumaça há 2, 3, 4 meses atrás incomodando, mas agora a gente tem a fumaça, o delta clima, o delta umidade relativa no ar, ou seja, a mudança de clima, a variação de clima, a variação de umidade relativa no ar. Muito obrigado, tá? Muito obrigado, Priscila, pela live, e eu acompanho você e os seus posts. Doutor, porque sinto meu coração disparar quando uso o Oximax? Olha, taquicardia não é um efeito colateral que a gente espera quando usa o Oximax, tá bom? O Oximax é um medicamento que é um anti-inflamatório hormonal ou esteroidal, tá? Popularmente conhecido como corticoide, e não tem no seu uso por via inalatória de imediato esse efeito secundário, não,
Tá? Acho que vale a pena uma reavaliação para conseguir investigar a fundo, saber se é o Oximax que está causando isso ou alguma outra coisa, mas repito, ele por via inalatória não tem esse tipo de efeito colateral imediato. Como prometido, pessoal, depois que falei, já que é um tema curto, bem mais curto que a de semana que vem, né? Já deixando esse spoiler que é tosse. A tosse envolve até tudo que foi dito aqui hoje, mas é óbvio que a gente tem que detalhar mais. A live é sobre tosse. Eu já tenho acho que 14 ou 15 perguntas separadas das últimas 2 ou 3 lives falando sobre tosse, já acumulando para isso. Então, no decorrer da semana que vem eu vou deixando aquela abinha lá de dúvidas. Vocês também sabem, podem entrar em contato com a minha secretária, com o meu braço direito, a Ana, no 999889960, deixar a sua pergunta que ela me passa, tá? Para a live de semana que vem sobre tosse. Umidificador de ar, balde com água, não é? Pessoal, o umidificador de ar, ele é um grande amigo. Como todo amigo, ele pode nos deixar na mão. Só que esse aí, ele só nos deixa na mão se a gente quiser, tá bom? Primeira coisa que você tem que entender é que o umidificador de ar é igual cueca, é igual calcinha. Tá bom? Exceto o homem adolescente viajando, você não repete a cueca, tá? E nenhuma mulher repete calcinha. O que acontece, pessoal? Usou, tem que limpar, usou, tem que lavar. Ponto 1, primordial, tá? Ponto 2, o umidificador de ar, ele é para ser usado entre 3 e 4 horas por noite. Repito, entre 3 e 4 horas por noite. Esse tempo muito seco é ruim, o tempo muito úmido é ruim, e quanto maior o delta, ou seja, quanto maior a diferença de umidade relativa no ar que você tem de um ambiente para outro, que você vai sair em meio segundo, ou seja, o seu quarto muito úmido e a sua sala que não é úmida, também faz mal. Quanto maior essa diferença, maior é o potencial para fazer mal. Sim, a gente fica entre a cruz e a espada, mas o umidificador faz bem quando bem usado. 3 a 4 horas por noite, tá? Doutor Paulo, como é que eu vou usar um umidificador de 3 a 4 horas se eu não tenho um timer no umidificador? Muito simples. Não tem aqueles copos que a gente compra na loja de R$1,99 ou no supermercado, que é aquele copo com copo dosador, não é? 50 ml, 100 ml, 150 ml. Um belo dia você coloca 100 ml ali e deixa ele ligado. Beleza, pô, acabou, que ele desliga automático quando acaba a água. Acabou a água em 3 horas, então 100 ml, você coloca 100 ml e liga. Ponto importantíssimo é isso, tá? Para você não ter que comprar um umidificador ultra mega pumpers com timer. Não precisa, não precisa. Ponto 2, o seu quarto tem banheiro, ou seja, é uma suíte, acabou. O umidificador tem que ficar ligado no banheiro. Ele é um umidificador de ambiente. Falei umidificador de ambiente. Vamos supor que não seja uma suíte, é um quarto sem banheiro. Ele é para umidificar o ambiente e não o nariz. Por que eu estou falando isso? Você está deitado, cabeça para cá, perninha para cá, o umidificador deve ficar aqui, ó, na sua perninha, virado para lá. Virado para lá. Tá bom? Ele nunca deve virar para o seu rosto. Por quê? Porque tudo demais faz mal. Então o umidificador virado para o seu rosto, a umidade vai a 195.000%. E você vai sair dali nessa umidade da nossa querida Sinop, Cuiabá e região, 12, 14, 18, 20, 25%. Então essa diferença faz mal. 3 a 4 horas. Doutor Paulo, não tenho umidificador. Tô na dúvida entre comprar um ar-condicionado e um umidificador. O que eu faço? Compro o ar-condicionado, vai ficar com um clima mais agradável. Pega um balde, uma Tupperware velha, o que você quiser, coloca a água até a metade, pega um paninho, coloca o paninho ali a ponto que o pano fique molhado e deixa o resto do pano para fora do balde ou para fora da sua Tupperware velha. Pode ser Tupperware nova, né? Mas difícil que alguém faça isso. Fez isso, você vai garantir uma melhor umidade relativa no ar. Doutor Paulo, nesse caso 3 horas? Não. Nesse caso pode deixar a noite toda, não tem problema. Não vai passar de um limite. Eu particularmente faço isso. Faço isso no quarto, faço isso na sala, tá bom? Fiquem tranquilos com relação a isso. Pessoal, muito obrigado pelos agradecimentos,
tá joia? Eu queria pedir participação de vocês. A participação de hoje foi muito boa, apesar do assunto ser muito pequeno, muita gente mandou perguntas. Quem acertou falando de dengue, de sarampo, de cachumba, desculpa, mas não falei de cachumba nem de rosácea. Me desculpa não ter falado sobre isso, depois eu vou colocar como post no Instagram, tá? Semana que vem o assunto é tosse. Desde já podem deixar sua pergunta no direct do Instagram, pelo Facebook, tá? Pode deixar pelo telefone da Ana, que é o 999889960. Pessoal, um beijo, fiquem com Deus, saudações rubro-negras e até semana que vem.